tivemos algumas aulas de dimensionamento de engrenagem cilíndrica de dente reto, utilizando a norma AGMA. Hoje, nós veremos o critério da resistência de uma forma mais resumida, a partir da equação de Lewis. Continuaremos o dimensionamento que foi iniciado na aula passada. Utilizaremos uma metodologia que é usada nas nossas turmas do curso técnico. Lembrando que quando desejamos uma maior precisão para esse dimensionamento e para materiais diferentes de aço, nós utilizamos a norma AGMA, como fazemos com a turma da graduação em Engenharia Mecânica, ok? Olá, pessoal! Estamos de volta para falar um pouquinho do critério de resistência à flexão de uma forma mais resumida. Nós já tínhamos estudado esse critério a partir da equação de Lewis, que estabelece como evitar a falha por flexão nos dentes, uma vez que a tensão de flexão ela é maior na base do dente, ou seja, no pé do dente. Ainda continua sendo uma equação bem atual. Nós fizemos vários dimensionamentos utilizando a norma AGMA a partir dessa equação, onde o K0, observe aqui, é o nosso fator de sobrecarga. Nós já vimos algumas tabelas em aulas anteriores. A parte da equação de Lewis, existe uma aula específica na playlist de engrenagens, que você pode estar lá assistindo. Então, nós utilizamos essa equação para determinar a tensão a partir do fator de sobrecarga, a força tangencial, FT, B seria a largura da engrenagem, M, o módulo, e Y, o fator de forma de Lewis, que aqui nós vamos utilizar uma metodologia alternativa, que é uma metodologia resumida, que é bem utilizada no curso técnico. Nós vamos substituir o K0, que é o fator de sobrecarga, por um fator de serviço determinado pela norma AGMA, ok? Vezes o Q aqui na nossa equação é o fator de forma. Esse fator de forma ele é tabelado dependendo se o engrenamento é interno ou externo. E aqui no denominador continua o mesmo produto, B vezes M. Observe que a gente só trocou o Y aqui, 1 sobre Y aproximadamente aqui igual a Q, vezes o fator de serviço que está substituindo aí esse fator de sobrecarga. Apesar desses fatores serem parecidos, existem tabelas específicas dependendo da aplicação. Ok? Nós vamos continuar o exercício da aula anterior, onde nós tínhamos aqui, para fazer o dimensionamento de um peão de 19 dentes e uma coroa de 57, nós calculamos a relação de transmissão dividido o número de dentes da coroa pelo número de dentes do peão, que é igual a 3. Estamos dimensionando para um ângulo de pressão de 20 graus. Estamos trabalhando com aço carbono SAE 1045, que tem uma dureza aproximadamente de 220 HB. Nós determinamos a largura do peão a partir de um volume mínimo, B1 vezes o diâmetro primitivo 1 ao quadrado. Se você não assistiu nossa aula anterior, lá a gente detalha todo esse procedimento, como chegou na largura, no módulo e no diâmetro primitivo. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com esses dados para verificar se o critério da resistência à flexão é atendido. Então, a gente vai precisar, pela fórmula vista anteriormente, da força tangencial, que é determinada a partir do momento torsor, ou seja, essa força é dada por 2 vezes o momento torsor, dividido pelo diâmetro primitivo 1. Se você também tem dúvida, assiste nossa aula de forças na transmissão em engrenagem cilíndrica de dente reto, que lá a gente mostra como calcular tanto a força tangencial como a força radial. Com o momento torsor, a gente vai multiplicar aqui por 2, mas lembre-se que para a força tangencial estar em Newton, a gente vai deixar o momento torsor em Newton vezes metro, então vamos multiplicar 60,34 por 1.000, que daria 60.340, dividido pelo diâmetro primitivo, que é dado pelo número de dentes vezes o módulo. Então, temos aí 19 vezes 5, que daria 1.270,3 newtons. Então, temos aí a força tangencial dada em newtons. Por que que a gente passou o momento torsor para newton vezes milímetro? Lembre-se que tanto o módulo como a largura da engrenagem estão em milímetro. Então, a gente trabalhou o momento torsor em milímetro, que aí
Quando simplifica milímetro com milímetro, temos aí a força tangencial em newtons. De posse dessa força, a gente precisa, para calcular a tensão, do fator de forma Q, que é tabelado. Eu extraí essa tabela do livro de Elemento de Máquina, do Melconian. Então, a gente tem aqui, em função do número de dentes, eu peguei uma parte da tabela que vai de 18 a 40 dentes, e o fator de forma para esse número de dentes. O engrenamento considerado é externo, observa aqui as duas engrenagens são externas. Se você precisar para um engrenamento interno, você confere em outra tabela, ok? Esse fator de forma. Mas note que a gente está dimensionando o peão, uma vez que é o elemento mais crítico no dimensionamento, e ele possui 19 dentes e não está aqui nessa tabela. Então, a gente pode fazer uma interpolação linear, ou seja, eu vou colocar aqui para 18 e 21 dentes, que a gente tem tabelado, para 19 a gente vai chamar aqui do fator de forma Q. E vamos fazer essa interpolação, iniciando aqui no numerador, diminuindo 18 menos 21, está para 19 menos 21, ok? Assim como 3,5 menos 3,3 está para Q menos 3,3. Se você subtrair aqui 18 menos 21, a gente vai encontrar aqui menos 3 sobre menos 2, ok? Igual a 0,2, que vem aqui de 3,5 menos 3,3, dividido por Q menos 3,3. Vamos fazer aí meio pelos extremos, ok? Então, temos aí que 3Q menos 9,9. Observe que a gente fez aqui menos com menos, aqui é mais. Então, multiplicamos Q menos 3,3 por 3. Então, temos aí 3Q menos 9,9 igual a 0,2 vezes 2 daria 0,4, ok? Nós fizemos logo essa divisão aqui para trabalhar com um número positivo. Se a gente passa o menos 9,9 para o segundo membro, ele vai positivo. Então, ficaríamos aí com 10,3 dividido por 3, que está multiplicando o fator de forma. Logo, temos aí um Q de 3,433, ok? Observe que ele está entre 3,3 e 3,5. De posse do fator de forma, a gente precisa do fator de serviço, que nós já determinamos na nossa aula anterior, que seria igual a 1,25 para o caso de uma aplicação de um eixo de transmissão que possui uma carga uniforme e vai trabalhar 24 horas por dia. Então, esse φ, esse fator de forma, é igual a 1,25. Ok? A nossa largura e o módulo, nós já determinamos na aula anterior, e a gente deixou aqui no canto da tela, essa engrenagem teria um módulo 5, ok? E uma largura de 48 milímetros. Se a gente aplica na fórmula esses dados, vamos ter aí a força tangencial, que multiplica o fator de forma vezes o fator de serviço, dividido pelo produto da largura da engrenagem vezes o módulo. Fazendo essa operação com auxílio da tua calculadora, a gente vai encontrar uma tensão de 22,7 megapascal. Observe que essa tensão está bem abaixo da tensão admissível permitida para o material SAE 1045, que é 120. Então, como está bem abaixo, ele atende a esse critério e atende às 10.000 horas do critério do desgaste que nós fizemos na aula passada. Note também que se a gente escolhe um material tipo 4320 ou 4340, que tem uma dureza maior, você consegue reduzir o módulo dessa engrenagem, o tamanho dela, ok? E passar também nesse critério de resistência. Ok? Então, a gente poderia ter feito esse mesmo problema utilizando um outro material que possui uma dureza maior que o aço 1045. Ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou a tua atenção nessa aula. Aproveita também e deixa uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar citando o Salmo 20, o verso 7, que diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.